Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então início, né, a mais uma atividade do PET, que é a curiosidade cultural. Hoje quem vai apresentar para a gente é a petiana Stephanie Souza e ela vai falar sobre a cultura japonesa. Stephanie, fique à vontade para fazer sua apresentação. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a cultura japonesa, que para mim é uma das melhores culturas do mundo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o país. O Japão é um país pequeno, com um território de apenas 372 mil quilômetros quadrados e com uma população estimada em 128 milhões de pessoas. É um país cheio de tradições com profundas diferenças culturais dos países ocidentais. O Japão ele utiliza a cultura oriental. A cultura se baseia no respeito. Pela cultura se basear no respeito, o, os japoneses eles se tornaram um dos povos mais bem educados do mundo. E isso gerou uma cultura rica em artes, tradições, técnicas artesanais e uma culinária respeitada internacionalmente. O país utiliza o sistema democrático, em que todos os cidadãos maiores de 16 anos podem votar. Ele possui 47 províncias. Essas províncias, a população dessas províncias elege o próprio governo. E esse governo local que é responsável pelos problemas e pela criação das leis. A monarquia japonesa é a mais antiga do mundo. Apesar de ter a monarquia, o imperador ele não possui nenhuma relação com o governo. Então ele se abstém de qualquer decisão sobre o governo. Em 1639 a 1854, houve um período de isolamento nacional, em que era proibido o comércio ou quaisquer relações com países estrangeiros, exceto China, Holanda e Coreia. O Japão ele não gostava de ter essas relações porque ele era muito conservador e ele acreditava que essas relações poderiam atrasar o desenvolvimento do país. A bandeira nacional japonesa chama-se Hinomaru, que significa Círculo do Sol. Aí, para quem não conhece, essa é a bandeira, né, que é branca com um círculo vermelho no centro. E em 1854, iniciou-se a Era Meiji. Essa era, o Japão deixou de ser conservador, um pouco conservador, e ele começou a ter mais relações com os países ocidentais, principalmente Estados Unidos e a Rússia. E devido a essas relações, essa bandeira, Hinomaru, ela passou a ser utilizada nos navios mercantes japoneses para que não fossem confundidos com os navios estrangeiros. E em 1868 passou a ser oficialmente a bandeira do país. O Japão ele possui diversas religiões, mas a mais conhecida é o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo possui aproximadamente 120 milhões de japoneses crentes nessa religião. Essa religião ela prega estabelecer a harmonia entre o homem e a natureza, pois eles acreditam que somente com essa harmonia que o ser humano é capaz de purificar a alma e o corpo. O principal símbolo do shintoísmo é o torii, que no caso é essa figura aqui. Ele sempre está nas entradas dos templos. Aí os japoneses eles visitam os templos para comemorar e agradecer. Comemorar ano novo, aniversário, bodas de casamento, agradecer alguma bênção conquistada. Depois a outra religião mais, mais utilizada no Japão é o budismo, que se baseia nos ensinamentos de Buda. Buda acreditava que o ser humano era capaz de buscar o seu próprio, o seu próprio fim do seu sofrimento. Assim, com o intuito de alcançar a sua própria paz.
os ensinamentos para o ser humano desenvolver qualidades. Através dessa corrida pela paz, o Buda acreditava que ele era capaz de guiar os seres humanos a desapegar de todos os defeitos próprios, como raiva, ciúmes, inveja, e assim desenvolver qualidades para melhorar as relações humanas, que no caso é amor, generosidade e sabedoria. O principal símbolo do budismo é o karma, que são as consequências de ações boas ou ruins que tivemos nas vidas passadas. Ou seja, karma seria o que você faz nessa vida irá refletir no seu próprio renascimento. Aí aqui eu coloquei um templo do budista, muito conhecido no Japão. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema educacional. No início já as escolas eram para os ricos e regulamentadas pelo governo, ou seja, só a elite tinha acesso à educação. Depois o sistema educacional baseado nos moldes americanos, franceses e alemães, conhecido como sistema educacional Meiji. Como eu disse anteriormente, na era Meiji, o Japão deixou um pouco de ser conservador e começou a expandir as suas relações com os países, principalmente os países ocidentais. Então, algumas culturas dos países ocidentais, ele trouxe para eles. Isso inclui o sistema educacional, que no sistema educacional Meiji passou a ser obrigatório 4 anos de escolaridade, tanto para meninos quanto para meninas. O sistema educacional Meiji rapidamente tornou-se centralizado pelo Estado, apresentando um currículo de caráter moralista, promovendo ideias de fidelidade ao Estado, obediência, amizade e valores conservadores. Atualmente, utiliza o sistema educacional americano, em que o ensino é obrigatório até os 15 anos de idade. Apesar do ensino ser obrigatório até os 15 anos, a maioria dos japoneses entram nas universidades ou ensino técnico. É muito difícil um japonês que não tenha o ensino técnico ou que não seja graduado. Aí eu trouxe um pouquinho agora eu vou falar um pouquinho sobre a culinária, que a culinária japonesa é reconhecida internacionalmente por ser rica e saudável porque tem um consumo maior de carne branca. A refeição típica japonesa é composta de arroz, vegetais, uma sopa feita com pasta de feijão, peixe ou carne. O tempero usado é o molho de soja, que é o shoyu, e as algas secas. Os pratos mais comuns são o sashimi, que no caso é só o salmão cru. Geralmente ele é servido com o shoyu. O sushi, que é o salmão, só que ele é envolvido com arroz e algas. O miso, que é a sopa. O lamen, que é o macarrão com várias iguarias. E o omusoba, que é um omelete feito de yakisoba. Aí agora eu trouxe os pontos turísticos. Temos o Monte Fuji, que é o santuário mais visitado, que é o... Só um minutinho. Que é a montanha mais alta do Japão. Ele também é um vulcão, só que tem baixo risco de erupção. E por causa disso, as pessoas têm acesso para visitar, tirar foto e tudo mais. Depois temos o castelo Himeji, que ele é formado por 82 prédios de madeira. E em 2013 ele foi classificado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. Depois temos a cúpula da bomba atômica, que é onde ocorreu o incidente de Hiroshima. As pessoas geralmente vão lá para orar pedir pela paz, principalmente das vítimas do incidente. Aí temos o templo Meiji, que é o templo mais visitado do país, o mais antigo também, e a Torre de Tóquio, que é o símbolo da capital japonesa. Aí temos o vestuário, que é primeiramente o kimono, que é a roupa tradicional antiga do país,
Muitos japoneses ainda utilizam o kimono, mas como eu já havia dito, com a era Meiji, eles passaram a ter um pouco da nossa cultura no meio deles, e aí teve a exportação de outros produtos, como ternos, vestidos e tudo mais. Mas depois temos o repi, que é um kimono mais curto, geralmente ele é usado pela classe trabalhadora. Aí temos o tabi, que é uma meia de seda, que é tanto usado por homem quanto por mulheres, e geralmente ele é usado em cerimônias. Aí temos o geta, que é uma sandália com blocos de madeiras embaixo, e também é muito usado tanto por mulheres quanto por homens, e principalmente quando chove ou neva, porque por ser de madeira, ele conserva os pés secos. E também os lutadores de sumô utilizam essa sandália. Depois temos o zori, que é uma sandália feita com palha de arroz e utilizada em ocasiões formais. Aí na arte japonesa a gente tem o origami, que é a arte de dobrar papel, geralmente é ensinado na pré-escola para as crianças. Então, desde cedo as crianças elas têm contato com a arte. Depois eu tenho o amigurumi, que é a arte de tricotar, que também é ensinado nas escolas, só que numa idade um pouquinho mais avançada, nas aulas de artesanato. Depois eu tenho o temari, que é essas bolas, elas são feitas com a seda do kimono. E os pais geralmente fazem para os filhos e colocam desejos dentro dessas bolas. E eles esperam que esses desejos se realizem na vida dos filhos. Aí nós temos as artes marciais, que as mais conhecidas são karatê, taekwondo, o sumô. Aí temos também os mangás, que é uma coisa bem característica do Japão, que são as histórias em quadrinhos, que geralmente se lê de trás para frente. E esses mangás dão origem aos animes, que são os desenhos. Aí eu trouxe também algumas curiosidades, que no Japão, se encostar na mão de outra pessoa é considerado contato íntimo. Lá eles não costumam ter muito contato íntimo. Para cumprimentar uma pessoa, eles se curvam. No Japão, não entrega o dinheiro nas mãos do atendente do caixa. Geralmente esse dinheiro ele é entregue em bandejas, porque eles acreditam que o dinheiro é um pouco sujo, então é uma forma de contribuir com a higiene. Não atravessa a rua fora da faixa ou com o semáforo fechado. Eles respeitam muito as leis, principalmente as leis de trânsito. Para um japonês, usar máscara cirúrgica é bastante comum. Mesmo quando eles estão com gripe, uma simples gripe, eles já usam a máscara, pois eles acreditam que se usar a máscara, o vírus não vai ser passado para frente, para evitar essa contaminação. A taxa de alfabetização da população japonesa é de 99%, então eles apreciam muito a educação. Tira-se o sapato para entrar em casa e coloca-se outro para usar no banheiro. Então, quando eles chegam da rua, eles tiram o sapato e colocam pantufas. E na porta do banheiro, da própria casa, tem algumas pantufas lá ou outro tipo de sapato que eles utilizam para usar o banheiro. Tudo isso para evitar a contaminação, para evitar que as bactérias do banheiro se espalhem pela casa. E o Japão também é a terceira potência mundial. Ele está abaixo dos Estados Unidos, que é a primeira, e a China, que é em segundo lugar. E eu acho que é isso. Acabou. Ok, Stephanie, obrigado aí pela sua apresentação, né? É interessante poder, né, saber um pouquinho mais aí sobre a cultura japonesa, né? A gente sempre vê, tem muitas reportagens que falam sobre isso, né? Sobre principalmente a educação japonesa, né? Os seus modos e essas coisas relacionadas também à higiene, né? Principalmente agora aí nesse período de
de pandemia, né? Lá era um ponto de referência para o mundo, né? Porque as pessoas ali já eram, como você comentou, né? Já eram acostumadas a usar a máscara, né? Nos dias normais, né? É, então, é bem interessante ver aí né? Saber um pouco mais, né? Sobre essa cultura, né? Agora, essa questão do, poxa, um chinelo para entrar dentro de casa e outra, é, o, de você entrar para casa, chegando em casa, tirar o sapato, deixar o sapato fora de casa e entrar para dentro, eu até já sabia. Agora, essa do banheiro, eu não sabia que para dentro de casa, ainda para entrar no banheiro, ainda tinha um outro chinelo específico. Isso é interessante, né? Hoje, com a pandemia, a gente acabou tendo esse tipo de cultura, né? Porque, pelo menos eu aqui em casa, atualmente, meus sapatos ficam na porta, né? Então, o chinelo fica um chinelo lá fora, então quando tem que andar na rua. Então, só que dentro de casa a gente só anda descalço, né? Não usa pantufa nem nada, não. Às vezes uma meia para andar dentro de casa no máximo, mas também para ir no banheiro também não uso um chinelinho específico para o banheiro, não. Mas interessante, né? E é engraçado também esses chinelos de madeira que eles usam, né? Poxa, uns pedaços de tora ali, de madeira, né? Assim, no solado ali, que parece que não tem estabilidade nenhuma para andar com aquilo. Deixa eu ver os comentários aqui. Gente, fique à vontade para perguntar. Meu melhor amigo, eu já sabia desses costumes porque meu melhor amigo, a família dele tinha morado fora, né? Ela morou um tempo nos Estados Unidos e no Japão também ela tem esses costumes. Então lá, toda vez que eu vou na casa dele, a gente deixa os calçados na entrada. Isso foi desde sempre, desde antes da pandemia. E também tem a questão do toalete também. Tem outros calçados para entrar. Essa eu sabia, por isso que eu achei muito interessante ela falar desses modos. E também sabia que eles usavam máscara, porque eu sou viciado em anime. Quem me conhece sabe, eu sou muito viciado em anime, mangá, então você foi falando ali, foi me dando a vontade de falar, mas eu falei, não, vou esperar um pouco. Então, direto nos animes tem eles de máscaras, nos mangás também mostram. Enfim, se eu vou ficar falando aqui de anime, eu acho que eu não acabo hoje, então vou parar minha fala aqui. Os animes japoneses são um dos melhores, assim, Nossa, eu sou muito de viciado. assistir. Eu também gosto. Então, eu até ia trazer umas sugestões, mas daí eu falei, nossa, daí eu vou começar a falar e não vou parar mais. Não vou deixar os outros Aí falarem. na vida. Aí eu nem entrei muito nesse assunto pra não alongar muito. O judô, Não, depois a gente conversa até no privado e troca figurinha, porque, nossa, eu sou muito viciado. Meu Deus, tô precisando de uma recomendação, inclusive. Jujutsu acabou, tô triste. das artes marciais lá do Japão, o judô também é japonês, não é? É, O taekwondo tem, também é japonês? sim, tem várias, né? É que é uma lista enorme, assim. É muito Ah, rica a cultura. Na verdade, tinha muito mais coisas, só que se eu trouxesse ia demorar muito pra. não, sim, mas assim, eu falo porque, assim, esses são conhecidos, né? São até esportes olímpicos, né? O judô, o karatê, né? A, o sumô até que não, acho que não é olímpico, mas o sumô, né? Agora, o taekwondo, para mim, eu achava que não era japonês, que assim, que era ali da região oriental ali, China ou Coreias, né? Mas eu não sabia que era japonês, era da cultura japonesa também. Na Então, verdade, a maioria, né, das coisas orientais é do Japão e da China. Na verdade, os kanjis, que são um modo das escrita deles, eles pegaram da China, né? Que é o Japão e a Coreia que usa os kanjis. Mas o restante, a maioria mesmo, é do Japão. hum, porque assim, o Japão sempre foi assim, desde muito tempo, né? Assim, sempre foi uma potência, né? Tanto é que, assim, depois com a Segunda Guerra, né, que aí eles foram devastados ali e tudo mais, mas mesmo assim tiveram um apoio também para a reconstrução forte e conseguiram, né, se alavancar de forma que hoje, né, é a terceira potência mundial, mas o Japão sempre teve, né, entre as maiores potências do mundo desde muito, muito tempo, né? Você só não comentou sobre os samurais, né? Faltou os Eu samurais esqueci de aí. comentar. Né? Porque como fala, né? Uma
uma arte importante, assim, né? Também muito vista em filmes e tudo mais, né? Então, muito comentado também aí. Quando se fala, pensa na cultura japonesa, a galera já pensa nos samurais também. Mas muito legal, parabéns aí pela apresentação. Alguns comentários aqui. O Renan já gostou da ideia dos sapatos fora, né, e tudo mais. Bom que não precisa nem varrer a casa, né? Ah, a Isabela comentou que na porta da casa dela também virou sapateira. Acho que nessa pandemia, acho que é de todo mundo, né? Eu tinha um monte de sapato. Nessa pandemia, eu tô usando só um, porque ele só fica na porta, então dentro de casa só andando descalço, então nem troco mais de sapato, não. Eu até brinco, assim, os donos de loja de calçados devem estar muito putos assim, com as pessoas, porque eu, pelo menos, não estou usando nada. Eu tenho um monte de sapato ali, tem encostado a mais, assim, desde o início da pandemia. Acho que eu usei só dois na pandemia toda. Assim, dois tênis e olha lá. Assim, um foi o ano inteiro. Aí agora que eu fiz, não vou dar uma trocadinha. Aí eu peguei um outro para usar também. Mas é isso. A Milena aqui comentou, o Renan, vamos fazer um grupo de otakus do pet? O que é esse otakus? Esse eu não conheço. Otaku. Pessoas que gostam de anime, que gostam de mangás, entendeu? Eu topo, viu, gente? Topo super, real. Otakus, esse eu não conheço, não. Isso. Que Eu em escutei Uberaba que estavam costumava fazendo ter um grupo de antigamente. cosplay de anime. Cosplay também é Isso, uma aqui cultura em muito Uberaba japonesa tinha o também. evento, chamava Otaku Sekai. Aí um monte de gente tinha de cosplay, de anime, tinha jogos, teve um ano, se eu não tiver enganado, acho que foi perto de 2018, que teve eles fizeram uma câmera, assim, sabe, onde é que tinha uns zumbis, e aí você tinha que tentar passar por essa câmera, você ganhava um prêmio, se você conseguisse passar sem ser encostado por nenhum dos zumbis. Ah, é muito divertido, gente. Se eu não me engano, eu acho que. Não sei se vocês lembram acho que no início. Não vou falar no início do Domingão do Faustão, porque o Domingão do Faustão é muito antigo, mas antigamente no Domingão do Faustão eles mostravam. Não sei se era no Faustão ou se no Silvio Santos, eles mostravam umas, umas provas que provas era japonesa, essas provas de desafios a ponte do rio que cai, essas coisas assim. Eu não sei se isso, assim, acredito que que essas coisas que depois foram trazidas para o Brasil e apresentadas aí, não sei se foi no Silvio Santos ou no Faustão, não sei se foram vindas de lá, mas eu lembro que tinha muito isso lá também, né? Ó, o Paulo tá animado aí com o grupo de cosplay aí do Otaku. A Milena queria dizer que a Esther e eu já estamos com os nossos de Boku no Hero encaminhados. Bom, essa linguagem de vocês aí eu já não conheço. Então, eu conheço alguns animes só que eu gosto de Eu assistir, quero fazer cosplay de Jujutsu no Kaisen, muito massa. entendeu? Eu gosto de alguns animes japoneses que eu acho bem legal, né? Quais Assisto dos que você alguns. gostam, Rafa? Fala aí. Assim, eu gosto muito do Dragon Ball, que eu acredito que seja um anime japonês, né? Não sei se é considerado anime, É desenho, sim, é sim. É sim. do Dragon Ball. Então, eu assisti praticamente tudo. Só não assisti ainda, eu terminei de assistir a Super, né? A série Super, mas o resto eu já assisti tudo. Gosto também do Avatar, né? Aí toda a saga Avatar, ali, desde a lenda de Aang até a lenda de Korra também. Eu e a Laura adoramos, tanto é que a gente está assistindo pela segunda vez as duas. Avatar, eu acho que já não chega a ser um anime. É uma série também de desenho, mas eu acho que não chega a ser Então, um aí anime. já não sei, né, se também. Deixa eu ver se tem. Tinha alguns outros desenhos, assim, aí não sei se é anime, mas tinha uns desenhos antigos japoneses que gostavam muito de assistir, assim, mas isso aí já é na minha época de infância, então vocês nem eram nascidos, provavelmente. Chegou a ver na adulto também? Naruto Eu eu vi tava um esperando pouco, esse mas momento. Naruto eu não curti muito, não sei por quê. Eu assisti um Gente, pouco. como assim? Eu vi Não, Naruto, tô vendo de novo. Não, Então, Naruto. Nossa, gente, eu sou uma negação nesse sentido. Nunca vi nenhum desses. Nada, nada, Não, zero, zero. eu vou Naruto eu trazer gostei um não. quiser, xodó depois Depois eu de te dou parece que novo. só umas ficava indicações fitando, e também. aí eu não curti, não. Naruto não.
Não fui muito com a Nossa, cara do Naruto é não. ótimo. Dragon Ball que é ruim, mas Naruto é bom. Ah, Dragon Ball. É, Olha, daí você tá. gostar de Dragon Ball e não gostar de Naruto. Exatamente. Totalmente diferente. Nossa, totalmente diferente. Não, eu vou trazer no meu coloque aqui, vou falar sobre Naruto, então vou fazer essa coisa. Ó, aí sim, hein? Nossa, já me fala o dia que eu vou tentar fazer um cosplay de Naruto só pra esse dia, meu Deus. Nossa, o Dragon Ball pra mim dá de 10 no Naruto fácil. Pode marcar então, dia do meu coloque, vocês vão ver. Já quero. Mas tinha umas séries japonesas também, não sei, também acho que vocês não vão lembrar, mas Changeman, Jiraiya, Giban, isso aí, igual eu falei, gente, é antigo, tá? Isso aí O passava Jiraiya é bom, antigamente porque meu pai seu gosta, canal na sabe? Manchete. O Aí ele Jiraiya eu acho que coloca tinha. pra gente ver. É, Aí Jiraiya, essas coisas antigas aí eu meio que manjo por causa do meu pai. Black Kamen Rider, ixi, tinha vários aí, eu não lembro agora o nome de todos não, mas assistiam muitos isso aí. Então, nossa, eu gostava muito. O Jiraiya eu acho que chega a ser anime, sim. Eu não sei, os Cavaleiros dos Zodíacos também, eu acho que Sim, Cavaleiros do Zodíaco, Sim, muito bom, é muito japonês bom. Aí, também, ó, né? agora você falou uma qualidade boa. Os Cavaleiros do agora Zodíaco sim, hein? também era muito bom. Os Cavaleiros dos Zodíacos era muito bom. A Daniela só via 3 espiãs demais. Dani, 3 de anos não é anime, Dani. Eu sei que não, por isso que eu tô falando. Eu sou zero anime. Agora vocês falaram os Cavaleiros do Zodíaco, aí eu sei que eu já vi alguns episódios, porque passava de manhã, a hora que eu tava em casa. Mas, gente, eu nunca assisti essas coisas. Dani, você já viu Pokémon, Dani? Pouquinho também. Então, Ah, Pokémon então. Tem Pokémon esse vários, né? coraçãozinho é. Esses dias eu tava vendo com a Laura também, um que era, acho que não sei se era a Kami-Kill, não sei também. A Akame Kagami ga ga Kill. Kill. É, Exatamente. a Kanika Kill, só que eu achei que tem uma pegada mais adolescente, assim, já uma Sim, certa sim. conotação sexual meio pesadinha ali também. Não, pô, eu falei, pra ela não dá pra ver esse desenho, não. Hoje em dia tem muito anime assim, tem que tomar cuidado. Os da Agora Netflix é nas tudo redes assim. de streaming tem muitos, É. né? Nas redes de streaming tem muitos. E também tem muitos filmes japoneses, né? Você pega ali o Samurai X, tem um outro também que é. Ah, esqueci o nome de um outro que eu vi esses dias pra trás aí. Bom, mas tem muita coisa. Olha, Tem muita eu tô coisa. achando que a gente pode fazer uma lista básica de animes aqui pra recomendar pro senhor, professor. Pra todo mundo pede também, né? Vamos fazer Não, uma vocês lista tudo tudo também gostam tô de fora aqui. Naruto. Eu achando. que gostei de Naruto, isso tá difícil. Eu Ô, gosto de gente, alguns. mas é um caminho sem volta. Começa, você não para mais. Exatamente. Wendy, a garota do Kung Fu. Daqui a pouco tem um Kung Fu Panda também, né? Essa Kung Wendy Fu aí Panda eu sou muito viciado, é mas um não é filme anime. da Disney, tipo, mais da minha idade, eu acho que tem esse filme. Mas é o que o meu conhecimento se limita um pouco a isso, gente. Mas obrigada, Stephanie. Gostei muito de conhecer algumas coisas, porque eu não sabia quase nada disso. Bom, gente, então, novamente, gostaria de agradecer a Stephanie aí pela apresentação e agradecer a todos pela presença. Tenham todos aí uma boa noite, uma boa semana e nos vemos aí na semana que vem, então. Até mais, então, pessoal. Gente, tô falando sério, quem quiser fazer o grupo de anime, viu? Depois manda mensagem que eu faço o grupo. Eu Vou chamar animo. você lá. Aí, bora. Tá certo, galera. Boa Tchau, noite, gente. pessoal. Até Boa semana noite. que Boa vem. vacina amanhã, Rafael. Toma uma Verdade. pironinha depois, viu? Porque eu tô hoje. Eu não tive nada sério pós-vacina. E o pessoal lá do colégio estava derrubado. Mas eu não tive nada sério. Eu tomei ontem a minha. E o máximo que eu tive foi uma leve quedinha de pressão hoje e dor local onde aplicou a vacina. Isso aí tá doendo Tomou mesmo. da AstraZeneca? Tomei AstraZeneca. Uhum. Você Rafael, também acha toma que de é, né? pirona e toma de pirona. Nossa, eu fiquei derrubada com essa vacina. Meu braço parou de doer ontem e olha, uma semana. Tive febre, fiquei derrubada, foi Eu, punk. graças a Deus, não tive nada disso. Passei muito bem à Antes tem uma noite. febrinha e tudo mais, mas se vacinar, isso que é importante. É, Vacina primeiro, mas é boa, né?
Vacina, não tem problema não. A febre a gente passa. Toma É, um a febre Ah, De pirona. térmico e 2 resolve. dias só, Esse é o de menos. O melhor é a vacina. de menos. Garante Uhum. sem dúvida alguma. a garantia maior. Boa aí noite, gente. em relação a esses dias. Até mais, então, galera. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite. Ô, Tchau, gente. Rafael, Até semana o que vem. link da apresentação de quinta, é esse mesmo link ou você vai mandar lá? Eu mando para vocês. Tá bom, então. Lá no grupo, tá? Até Obrigada. mais, galera. Boa noite. Tchau. Tchau.